Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui o professor Ederson César e no vídeo de hoje vamos resolver a questão de número 21 do processo seletivo de 2020 do CTI, Colégio Técnico Industrial. Vale lembrar que três instituições utilizam esse processo de seleção para ofertar as vagas de seus cursos técnicos. O Colégio Técnico Industrial de Bauru, professor Isaac Portal Roldan. O Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá, professor Carlos Augusto Patrício Amorim. E o Colégio Técnico Agrícola de Jabuticabal, José Bonifácio. Então, você aí que almeja uma vaga num desses três colégios, fique comigo até o final desse vídeo que você vai aprender sobre a questão de número 21. Após a vinheta, vamos de questão na tela. Questão de número 21 na tela. Pedro comprou algumas folhas de papel sulfite. Não conhecemos a quantidade de papel sulfite que Pedro comprou, então o total eu vou chamar de X. Papel sulfite eu vou chamar de X. Para realizar alguns trabalhos escolares, certamente, né? Utilizou, então, 30% desse total de X folhas de papel sulfite que ele comprou no primeiro trabalho. E ainda restaram 84 folhas. O número de folhas utilizadas no primeiro trabalho foi. Vamos equacionar essa brincadeira aqui. Podemos fazer de dois modos. Porém, uma acredito que é recorrente, né, da outra situação. Mas vamos pensar o seguinte. 30% desse total de folhas de sulfite que Pedro comprou foram utilizados no primeiro trabalho e ainda sobraram 84 folhas. Esse 8 tá medonho, mas ele vai ficar assim mesmo. Então, quando a gente soma o total de folhas que a gente utilizou no primeiro trabalho mais o total de folhas que restaram, isso é igual a todas as folhas de sulfite que Pedro comprou. Bom, simplificando aqui, simplificando zero de cima com zero de baixo, ficamos aí com 3 décimos de X mais 84. Isso é igual ao total de folhas de sulfite que Pedro comprou. Bom, numa equação do primeiro grau, eu tenho aqui um denominador 10, então eu multiplico a equação toda, todos os seus termos algébricos, tanto do primeiro membro quanto do segundo membro da equação, para que nós não alteremos a igualdade dessa equação. Então, vamos multiplicar por 10 para nós sumirmos com esse denominador 10. Então, multiplicando 3 décimos, 3 décimos vezes 10, observe que vamos simplificar o 10 de baixo, sobrando então 3x. Mais, multiplicando então 84 vezes 10, dá 840. Agora, multiplicando o único termo do segundo membro da equação, x vezes 10, 10x
Então, aí nós temos uma equação equivalente à equação inicial dada. Agora, opa, 10x aqui. Trazendo 3x para o segundo membro, a gente fica com 840, que já está no primeiro membro, igual a 10x menos 3x. Já estava colocando a resposta, que beleza. É 3, professor. 3x. E aí sim, 10x menos 3x resulta no 7x, que é igual a 840. Bom, processo multiplicativo, 7 multiplica, no outro lado da equação divide, então 840, vamos dividir por 7. Isso acarreta que o valor de x, vale lembrar que x é o total de folha de sulfite que Pedro comprou, é igual à divisão aí de 840 dividido por 7. Então, vai dar uma vez. 1 vezes 7 é 7. Para 8 resta 1, claro. Cai o 4 aqui. 14 é 2 vezes 7. 2 vezes 7 é 14. Para 14, nada. Cai esse 0 aqui. Como forma o 0, 0, não dá para dividir. 0, 0. Acrescento o 0 lá no final. Então, temos aqui que o total de folha de sulfite que Pedro adquiriu, que Pedro comprou para fazer esses trabalhos, são 120 folhas. Porém, a questão não pergunta quantas folhas o Pedro comprou. A questão pergunta qual o número de folhas utilizadas no primeiro trabalho. Então, já foi dito que no primeiro trabalho ele gastou 30% do total de folhas. Então, 3 centésimos, aliás, 30 centésimos, que é a mesma coisa que 30% de 120, é o total de folhas que Pedro gastou no primeiro trabalho. Vamos simplificar aqui, um zero de cima com um zero de baixo. Esse zero de cima, por conta de ser multiplicação, eu posso simplificar com um zero de baixo. E aí ficamos aqui, ó, 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 12. 3 vezes 12 é igual a 36 folhas. Então, Pedro gastou no primeiro trabalho 36 folhas de sulfite. Alternativa correta, então, a alternativa B, de bola. Tranquila questão, equacionada. Tem uma outra forma de fazer. Dá um bisu aqui. Opa, não é esse slide. Deixa eu duplicar a criança aqui. Bom, como eu disse no início do vídeo, tem outro modo de nós observarmos essa questão. Nessa situação, nós equacionamos, analisando o que Pedro gastou, mais as folhas que sobraram, resultando aí então no X, que é o total de folha de sulfite que Pedro comprou. Agora, vamos analisar a fração 30 centésimos, que é o 30%, ela foi utilizada. Então, acompanhe aqui comigo. Se 30% foi utilizado, 30% das folhas foram utilizadas. Significa que 70% das folhas não foram utilizadas.
não foram utilizadas, tá? Esse 70%, ele representa o resto de folhas. Ora, então, 70% de x é a mesma coisa que 84. Perceba que essa equação ela é um pouco mais simples do que a equação inicial que nós fizemos no outro slide. Claro que vamos simplificar aqui, ó, 0 de cima com 0 de baixo. Ficou aí, então, 7/10 de x igual a 84. Então, é claro que para você saber o total de folha de sulfite, basta você pegar o inverso da outra fração, que no caso é 10 sétimos, e multiplicar por 84. Aí a gente descobre o valor total de x. Logo, como eu disse, isolando x, eu tenho o total de folha de sulfite que restaram, eu vou multiplicar pelo inverso da fração aqui, porque 10 vezes 84 vai dar 840. Depois, esse 7 que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, o inverso de 7/10 é 10 sétimos. E é claro que a gente pode simplificar aqui, ó, 84 por 7. 84 dividido por 7 é 12. E 12 vezes 10 é 120. Que foi o mesmo valor que nós encontramos no slide anterior. E aí, volto a dizer que o exercício pede quantas folhas sulfite Pedro gastou no primeiro trabalho. Ele gastou 30% dessas 120 folhas que ele comprou. Simplificando 0 com 0, 0 de cima com 0 de baixo, por conta de ser uma multiplicação. Se fosse adição, subtração, você não poderia fazer isso, claro. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 12 é o total de folhas. 36 folhas. Do mesmo modo que no slide anterior, vamos voltar ao slide anterior aqui. 36 folhas. 36 folhas. Tranquilo. Questão bacana. Bem, pessoal, espero que você tenha entendido aí a questão de número 21. Até o próximo vídeo com a questão de número 22. Valeu, um abraço e até mais!